direita. 1, 2, 3, 4. Mandou ir pra esquerda. O general mandou bater as mãos. O general mandou bater os pés. Os pés. Mandou tocar com as mãos no chão. Olha assim, ó. O general mandou ficar em pé. Mandou fazer a volta. 1, 2, 3, 4. Minha volta de fazer. Mandou gritar minha. 1, 2, 3, 4. E abraçar você. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, soldadinhos. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3 pra terminar. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Nós vamos começar mais um mês para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Eu espero que vocês estejam muito atentos com a Bíblia aí pertinho de vocês, porque nós vamos fazer um mergulho na história da palavra de Deus. Nós vamos fazer uma viagem pelo tempo. Hoje eu trouxe algumas coisas diferentes para vocês hoje. Algumas dicas, alguns sinais para vocês aprenderem um pouco mais sobre aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu já tenho dito para vocês muitas vezes que as verdades da palavra de Deus são extraordinárias e que nós precisamos conhecer todo o contexto da história para saber como nós devemos viver como cristão, como que nós devemos fazer tudo para agradar a Deus. Nós temos estudado, durante esse ano nós já estudamos sobre as parábolas de Jesus, sobre os discípulos, nós estudamos sobre oração, nós aprendemos sobre o tabernáculo, sobre os levitas, o louvor a Deus. Não é maravilhoso, crianças, que nós sejamos conhecidos como cristãos e que ainda nós temos aqui tudo escrito para nós sabermos como devemos fazer? É muito bom saber que Deus tem cuidado de nós, que Ele está conosco todo o tempo. Olha, eu contei para vocês há uns meses atrás sobre os discípulos de Jesus, que Jesus estava preparando os seus discípulos para uma grande missão. E também disse para vocês que somos nós agora os discípulos de Jesus. Isso mesmo, criança. Você é um discípulo de Jesus. Isso. Depois que Jesus subiu aos céus, ele deixou uma grande missão para os seus discípulos. Isso. E nós falamos até ali uma parte do livro de Atos, onde começa a mostrar o trabalho dos discípulos e o que eles estavam fazendo. E continuando essa história, eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo para quê? Para levar as boas novas de salvação. É isso que o discípulo faz. Ele leva a palavra de Deus, são as boas notícias de salvação a um reino eterno, um reino celestial e que nós temos que anunciar para aqueles que estão perdidos. Vocês lembram que os discípulos começaram a ser perseguidos? Sim, o governo de Roma é que governava naquele tempo. E os romanos queriam que todos adorassem lá o rei deles. Mas os discípulos e todos aqueles que se converteram ao evangelho sabiam que somente a Deus poderiam adorar. Só que naquele momento começa um momento de grande perseguição. Os discípulos tiveram que muitas vezes se esconder, eles tiveram que fugir, tiveram que viajar para várias cidades para não serem presos. E até mesmo vocês viram que houve momentos que alguns apanharam, outros foram presos, alguns foram mortos por causa de levar uma boa palavra. É verdade, criança. Foi uma luta muito difícil que os nossos discípulos, lá do primeiro tempo de Jesus, enfrentaram.
Hoje nós vamos continuar falando sobre essas lutas, sobre essas dificuldades que o cristão passa. Mas antes de iniciar a história que eu tenho para vocês hoje, eu quero perguntar se vocês lembram do apóstolo Paulo. Lembram? Pois é. É ele que nós vamos falar aqui um pouco sobre os conselhos que ele deu para as igrejas. Vocês sabiam, crianças, que Paulo, no primeiro momento, ele perseguiu os cristãos? Sim, ele perseguia os cristãos, ele não entendia que eles estavam levando uma boa notícia. Até no dia que ele viu Jesus e Jesus falou com ele: Paulo, para de me perseguir, eu quero que você também leve essas boas novas. Paulo se transforma num discípulo e num grande apóstolo. O apóstolo é aquele que vai levando a palavra e vai abrindo igrejas por onde ele passa. Foi assim que aconteceu com Paulo. Mas vocês não imaginam, nem talvez nem se lembram, que Paulo agora também passa a ser perseguido por causa da palavra de Deus. E aí ele acabou sendo preso. Isso mesmo, Paulo foi preso. Mas ele estava preocupado com as igrejas que haviam sido abertas, aquelas igrejas onde os crentes ainda eram bem jovens na fé. Talvez como vocês, assim, crianças que ainda são jovens na fé. Mas Paulo estava preocupado com todos esses cristãos. E então ele se comunica com todos os cristãos. Como será que Paulo comunicava? Vocês acham que ele pegava no telefone e falava assim: alô, ô cristão de Coríntios, vocês têm que fazer isso, isso e isso, vocês precisam adorar ao Senhor. Não, não era assim. Paulo tinha uma maneira diferente de comunicar. Quem sabe como é que Paulo se comunicava com as igrejas? Ah, muito bem, isso mesmo. Paulo se comunicava através de cartas. Vocês estão vendo este envelope aqui? Este envelope é a nossa forma de comunicação escrita que nós temos, que é usada pelos correios. Naquele tempo bíblico, onde Paulo estava conversando com todas as igrejas que estavam espalhadas em várias cidades, era através de cartas. E a carta era endereçada assim, olha, vejam o que está escrito aqui: aos cristãos de todo o mundo e às crianças. Ah, mas essa daqui não é uma carta de Paulo, porque as cartas de Paulo estão registradas no Novo Testamento. Esta aqui é uma carta para nós sabermos do que nós vamos falar este mês. Alguém já está imaginando o que será que nós vamos falar neste culto hoje? Não? Então vamos ler aqui na carta o que essa carta traz para nós. Espera aí. Vamos ler? Deixa eu ler aqui. Se prepare para a guerra? Como assim? Será que nós estamos em guerras? Ah, está escrito assim: a guerra não é física. Os inimigos são invisíveis. Como assim? Será que nós não podemos ver os nossos inimigos? Os nossos adversários? Vamos ler mais. Não se preocupe, Deus tem um plano para todas as coisas. Ah, eu gostei mais dessa parte da carta. Está dizendo que Deus tem um plano para todas as coisas. Ah, vocês já sabem do que nós vamos falar? Sim, nós vamos falar sobre a armadura de Deus, aquele texto muito conhecido que está lá no capítulo 6 de Efésios. Efésios é uma carta que Paulo escreveu. Isso mesmo, ele escreveu para aquelas pessoas que moravam em Éfeso, orientando a eles como viver o cristianismo. Ele estava preocupado com aquelas pessoas que tinham se convertido há pouco tempo e por causa da perseguição que todo cristão estava passando, Paulo manda uma carta de orientação para eles. Olha, essa carta que nós recebemos aqui está dizendo que nós temos 3 inimigos em comum. Eram os mesmos inimigos que aqueles cristãos do primeiro século estavam enfrentando. O primeiro inimigo é o mundo. Como assim o mundo? As coisas que estão neste mundo, que não agradam a Deus, elas nos impedem de fazer a vontade de Deus.
Outro inimigo que nós temos que combater é a nossa natureza pecaminosa que ainda existe em nós. Aquela natureza que eu já falei para vocês que foi a natureza herdada através do pecado de Adão. Nós precisamos vencer o nosso desejo das coisas que nós olhamos e pensamos, será que aquilo é tão bom? Eu gostaria de viver aquilo que as outras pessoas estão vivendo, mas muitas vezes são situações, são coisas que desagradam a Deus. Então nós precisamos vencer essa natureza adâmica. Lembra que eu já falei para vocês que depois do pecado de Adão, o coração ficou com uma manchinha do pecado? Pois é, somente através de Jesus que nós vamos conseguir vencer essa natureza pecaminosa. E o nosso último inimigo comum é o nosso adversário, o demônio, aquele anjo mau que caiu lá do céu, que foi jogado de lá e que vive tentando as pessoas para que elas façam coisas que desagradam a Deus. Nós temos aqui outra carta para hoje. Vamos ler o que está escrito nela? Olha, esta carta está escrito assim, Efésios 6:12. E também está escrito assim, memorize esse versículo. Nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Viram, crianças? Nada de brigar com o amiguinho, nada de brigar com o irmãozinho, nada de brigar com o vizinho. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados e potestades. São inimigos invisíveis, inimigos que estão assombrando muitas vezes as mentes. Às vezes nós assistimos coisas na televisão que nos deixam com medo. Nós vamos ver coisas que nós não devemos ver. E a partir daí, eu quero começar a falar com vocês sobre a armadura de Deus. Vocês sabem, e eu trouxe até aqui um chapéu, um boné, que fala sobre o exército. Nós pertencemos ao exército de Cristo. Ele é o nosso general. Paulo, quando estava preso, ele começou a olhar os soldados romanos, porque, como eu disse para vocês, era Roma que estava governando naquele tempo. Então ele começou a olhar para os soldados e começou a ver as vestes do soldado. Hoje eu vou falar para vocês sobre duas partes desta veste. E nós trouxemos aqui, o Joãozinho, nosso amiguinho, ele está sem roupa nenhuma. Às vezes nós estamos assim, igual o Joãozinho, sem roupa nenhuma. Mas, como pessoas que pertencem, soldados que pertencem ao exército de Jesus, nós precisamos vestir a nossa armadura. E hoje eu vou falar para vocês sobre o cinto da verdade. Lá em Efésios 6, Paulo está orientando aos cristãos que eles têm que estar preparados para essa batalha. O cinto da verdade. O soldado colocava o cinto da verdade. Era esse cinto que ligava toda a roupa. Ele protegia essa parte do soldado, protegia ali a barriga, protegia uma parte das pernas, para que no meio da guerra ele não fosse atingido. Então, o que é o nosso cinto da verdade, crianças? Quando nós falamos a mentira, nós nos colocamos numa situação muito complicada, porque a mentira desagrada a Deus. E nós estamos nos colocando em perigo, porque como servos de Deus, como crianças de Jesus, nós precisamos falar a verdade. É a verdade que vai nos proteger, nos manter seguro. E o texto bíblico vai desenvolvendo e falando que esse soldado usava outra parte da sua roupa, que era a couraça da justiça. Então, o cinto ligava a couraça da justiça aqui ao tronco do soldado. Era o cinto que dava estabilidade para a couraça da justiça. Então, a couraça era esta parte
da armadura que o soldado usava para proteger o seu coração. Nós sabemos que o coração é um órgão vital e que se ele for atingido, se ele parar, olha, nós vamos morrer. Sabe o que Paulo estava querendo dizer para aqueles cristãos e o que a palavra está dizendo para nós hoje, crianças? Nós precisamos dizer a verdade. E a Bíblia nos diz que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nele não há engano nenhum. Então, a verdade que nós precisamos confessar é que nós somos soldados de Jesus e que nós não vamos nos envolver com as coisas deste mundo, que nós não vamos deixar nos contaminar com o pecado. E quando nós falamos de coração, nós falamos de sentimentos, que nós vamos amar a palavra de Deus, nós vamos amar as obras que ele manifestou no primeiro tempo, quando Jesus veio, se entregou naquela cruz, morreu e ressuscitou por nós ao terceiro dia. Nós vamos amar, nós vamos deixar que essa verdade more no nosso coração. E quando as coisas externas, alguns sentimentos que vêm contra nós, nós temos que ter a proteção da palavra de Deus conosco. Crianças, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos conhecer essa verdade, nós precisamos, como soldados, nos preparar para essa batalha. Nós, neste mês, vamos aprender a cada domingo um pouquinho desta armadura. Olha só, o Joãozinho já ficou bem mais bonitinho, com o cinto da verdade e a couraça da justiça. Sabe, crianças, não há em nós justiça alguma. A justiça vem de Deus. E é por isso que nós precisamos nutrir um relacionamento íntimo com Ele. Eu falei com vocês aqui a oração. E a oração nos leva a viver a vontade e a justiça de Deus. Pegue a sua Bíblia aí na sua casa com o papai, com a mamãe, com o titio, com a vovó e vá meditar nesta palavra que nós vamos aprender neste mês. A tia Rose vai ensinar para vocês como fazer uma armadura e eu espero que vocês façam aí uma armadura em casa para ficar tão bonito assim como o nosso Joãozinho está ficando, para que vocês tirem uma foto bem bonita e que vocês vão aprendendo com as orientações de Paulo a se vestirem com a armadura de Deus para se preparar para essa guerra espiritual contra os nossos inimigos invencíveis. Que Deus abençoe vocês e no próximo domingo eu vou trazer mais assuntos para nós aprendermos sobre essa armadura poderosa que todo cristão deve vestir. Um beijo grande para vocês e até semana que vem. Olá, amiguinhos! Estamos mais uma vez aqui para cultuar o Senhor junto com vocês. E este mês nós iremos falar sobre uma armadura mais que especial. Será a armadura do Homem de Ferro? Não! Será a armadura do Capitão América? Não! Essa armadura é mais que preciosa e nos faz mais que vencedor. Nós estamos falando de qual armadura? Será de qual? A armadura de Deus! Ela nos faz mais que vencedor e ela tem 6 defesas. A tia Raquel vai contar essa história direitinho para vocês e eu aqui estarei ensinando a vocês a fazer cada uma dessa armadura para vocês memorizar bem essas armaduras, o que você pode ser revestido com elas, como você pode ser protegido. E vocês também podem fazer, sabe o quê? Brincar e ensinar os seus coleguinhas a se defender com essa armadura, a armadura de Deus. E hoje eu vou ensinar para vocês o cinto da verdade. Nós devemos nos revestir com a verdade. Jesus é a verdade. E falar mentira? Isso não é coisa boa não. Nós temos que estar rodeado com a verdade. Porque Jesus é a verdade e o diabo, que é o pai da mentira. Então, revista-se com o cinto da verdade. Vamos lá? Nós vamos precisar de quê? De cola quente, de tesoura, nós vamos precisar de uma régua, de um lápis, de um cordão e EVA. Vamos lá então?
Eu já me adiantei um pouco e fiz aqui, ó, algumas. Eu risquei no EVA. Elas são de 7 e o comprimento total aqui do EVA. Esse comprimento do EVA e aqui cortei em 7 centímetros. Aí saiu assim, ó, essa tira. Você faz a tira de acordo com o seu tamanho. Cada um tem um tamanho diferente, então não sei quantas tiras vai dar para vocês. Depois você corta para fazer uma pontinha, assim, ó. Aí eu fiz várias. Olha o tanto que eu fiz várias fitas assim. E agora nós vamos fazer o nosso cinto. Vamos cortar. Vou dobrar aqui, ó. Quantos centímetros? Vou dobrar 7 centímetros. E vou riscar para que a gente possa cortar. É bom medir para sair certinho. E agora nós iremos, a gente dobra para acertar o tamanho certinho assim, para dar uma marquinha. E nós vamos colar as nossas tiras por dentro, bem na pontinha. Por isso nós precisamos da nossa cola quente. Vamos deixar um espacinho para onde que vai ser o lugar que a gente vai colocar o nosso cordão. Colamos o nosso cinto nas tiras para ficar um salote, tipo aqueles soldados. E agora, aí vai de acordo com a sua cinturinha, você coloca, vamos colocar aqui na frente para parecer um cinto. Eu fiz uma fivela com o EVA dourado. E nós vamos colar no nosso cinto da verdade. A nossa armadura. E agora é só fazer furinhos aqui na ponta, do tamanho aí que deu de vocês, para que possa ser amarrado. Vou colocar um pedacinho de cordão, esse cordão vai servir para amarrar.
pedacinho de um lado, um pedacinho do outro. Agora acabei de amarrar. E está pronto o nosso cinto. Prontinho. Agora eu vou fazer a outra parte da armadura. Outra defesa é a couraça da justiça. Nós devemos ser justos, nós devemos ser certos diante de Deus. Nós devemos obedecer os mandamentos do Senhor. E agora nós vamos fazer uma outra defesa, que é a couraça. Já cortei algum. Eu medi aqui. Eu peguei um pedaço, um EVA completo. Medi 10 centímetros de um lado, 10 centímetros do outro e fiz como se fosse uma gola, vindo de um ponto ao outro, uma golinha. E embaixo, o meu aqui tem 40 de comprimento, 35 de comprimento, e a gente vai cortar aqui embaixo agora, senão vai ficar muito comprido. Vamos cortar reto, para ficar mais fácil para você fazer em casa. A gente faz primeiro o risco, corta reto. Depois que eu cortei retinho, é só ir na pontinha dos lados fazer um arredondado com a tesoura. Bem fácil de fazer, ó, bem fácil. Arredondar as pontinhas. E aqui em cima nós vamos fazer tipo uma golinha, redondinha, do jeito, com as medidas que eu falei. Tá parecendo um babador grande, não é? E agora nós vamos fazer as costas do mesmo jeito que nós fizemos a frente, nós vamos fazer as costas. Aí é só você colocar em cima para dar certinho. E riscar o desenho. Aí não precisa nem de você estar medindo. Vai ser a mesma coisa, só um pouquinho menor. Atrás é um pouquinho menor o corte. Arredondei as pontas, fiz a frente um pouquinho mais comprida e as costas. E agora a gente vai fazer, para incrementar, eu cortei 2 tiras do mesmo tamanho, para a gente fazer uma diferença da parte da frente com a de trás. Agora nós vamos colar. Vamos cortar também 2 tiras. Elas têm 30 por 5,5. 30 por 5,5. Cortei 2 tiras. Ela vai ser
o ombro da nossa armadura. Aqui, ó, atrás, para ficar bem bacaninho aqui na frente. E agora nós vamos colar a outra parte também. Ficou assim. Uma armadura para você vestir. Se você quiser amarrar dos lados, você pode. E aí tá a nossa armadura, um pedaço da nossa armadura. A parte de cima, que é a couraça, e a parte de baixo, que é o cinto. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo domingo. Tchau!